Programa Escola Bíblica de volta com o segundo bloco, falando hoje sobre o profeta Eliseu, os milagres que Deus realizou através daquele homem de Deus. Já falamos sobre um milagre, que foi o milagre onde Deus fez brotar água da terra, nas covas que foram feitas para poder descedentar o exército daqueles reis e também os animais. E também a vitória sobre os moabitas, confundindo eles ali com relação à cor das águas, aquilo que o evangelista Wallach já nos falou. E o outro milagre que está aqui na nossa lição é o milagre em que Deus usa Eliseu para aumentar o azeite de uma viúva, uma mulher que perdera o seu esposo, estava ali com seus filhos, prestes a serem levados como servos, como escravos, em razão daquela dívida. E é um milagre muito interessante. Pastor Elias, nos fale um pouco sobre esse milagre que até hoje ele é muito pregado, né? Esse episódio pelos pregadores, ensinado, porque de fato nos traz lições maravilhosas, né? Realmente, pastor Marcos, nós vemos aqui que a situação das viúvas no Antigo Testamento e também no Novo, né? Nós vemos que se trata de uma figura, se trata de um ser que muito dependia do seu esposo, do seu marido, para suprimento das necessidades básicas do dia a dia. E uma vez que o marido daquela mulher morreu, ela, tendo em vista que o seu esposo faleceu e deixou uma dívida, pela lei, ou ela teria bens para vender e pagar a dívida do marido, ou colocaria os seus filhos à disposição para serem escravos, ou então ela poderia ser alvo de qualquer um outro tipo de exploração por parte dos credores. Então, aquela mulher estava numa situação dificílima, porque ela estava com dívida, ela estava sem mantimento e, enfim, sob a profunda ameaça dos seus filhos levarem para ser escrava. Então, a situação estava difícil. E nós vemos que o profeta de Deus chega e intercepta aquela mulher para manifestar provisão da parte de Deus. Há alguns escritores que classificam os milagres que ocorreu através do profeta Eliseu como milagres de provisão, milagres de restituição e milagres de restauração. Nesse caso aqui foi um milagre de provisão. Deus proveu, Deus manifestou a sua provisão porque Ele é o Senhor da provisão. Em se tratando das viúvas, nós estamos tratando de uma situação, de uma época que não tem hoje o sistema de assistência, né, social como temos hoje. Quando o senhor é da área jurídica, o senhor sabe muito bem, quando alguém hoje se torna viúva, dependendo da idade, ela tem direito, né, a ser assistida por parte do governo, mas naquele tempo não tinha isso. E Deus se compadece, né, daquela viúva, assim como se compadece também dos órfãos. E nós vemos ao longo da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Deus ele tem a sua atenção voltada para as viúvas e para os órfãos. Tanto que o Senhor nos recomenda, era um dos princípios da lei do Levirato, lá em Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 22, o Senhor nos diz assim, na sua palavra, 22 e 23, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente te ouvirei, ou ouvirei o seu clamor. Então, os olhos do Senhor estão voltados para as viúvas, para os órfãos, para o necessitado. E nós sabemos que isso aqui é uma situação difícil e que Deus usou o profeta para realizar um milagre que já vai ser, digamos que, descrito ali pelo evangelista Wallach. Mas nós vemos que está se tratando de situações que não só foi para aquela época. Tanto a ocorrência, esse episódio é possível nos dias de hoje, quanto também os milagres que aconteceram naqueles dias, na trajetória e na desenvoltura do ministério de Eliseu, pode acontecer hoje. Enquanto nós estamos aqui estudando, enquanto nós estamos aqui tentando explicar estes episódios que consistem nesta lição de hoje, que constitui o ministério do profeta Eliseu,
enquanto nós estamos aqui, você pode colocar a sua fé em ação, você pode crer no Senhor que milagres podem acontecer, milagre de provisão, milagre de restauração, milagre de restituição, assim como Deus fez na casa daquela mulher, Deus pode também fazer na sua. E diante dessas situações adversas, o melhor caminho não é nós ficarmos desesperados, não é nós recorrermos a deuses estranhos, não. É nós crermos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Certamente, aquela situação deixou aquela mulher muito constrangida, apavorada, desesperada, porque imagine o sentimento que permeia no coração de uma mãe ao ver a iminência dos seus filhos serem levados para ser escravo. Mas ela tem ali alguém que é usado por Deus, ela recorre à pessoa certa, bate na porta certa, que é o profeta de Deus. Né? A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Então, Deus cuida dos órfãos, Deus cuida das viúvas, Deus cuidou daquela viúva e Deus quer cuidar também de você. Eu lembro agora de um texto, pastor Marcos, evangelista Alex, está no Salmo 37, versículo de número 25. O salmista diz: eu fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus, Ele cuida, Ele observa, e a verdadeira religião consiste nesse contexto prático de estender a mão, de observar as necessidades desse povo que é desassistido pela grande maioria, inclusive daqueles que podem fazer o bem. E se a igreja não tomar essa posição, igreja sou eu, é você, não se trata propriamente da instituição, se trata da minha atitude, da sua atitude diante dessas pessoas carentes e necessitadas. Se eu e você não tomarmos uma atitude, nós podemos estar simplesmente num legalismo religioso e não fazendo aquilo que de fato o Senhor quer, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pastor Elias, o próprio Deus, aqui na sua palavra, no Salmo 68, versículo 5, ele diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então, o senhor leu um texto em que Deus disse: se a viúva clamar, ele vai ouvir a viúva. Né? Então, Deus que está atento ao clamor das viúvas, e nós precisamos também estar observando aquelas que lá na congregação, ou mesmo na família, são viúvas e precisam do nosso amparo, do nosso cuidado, porque Tiago vai falar que essa é a religião verdadeira, a religião pura é você cuidar dos órfãos, é você cuidar das viúvas nas suas tribulações. Evangelista Wallach, esse milagre, sem dúvida alguma, nos traz muitos ensinamentos. Nos fale um pouco mais sobre ele. Sim, ele nos traz muitos ensinamentos. E, do ponto de vista prático, esse milagre ele traz uma característica muito interessante de Eliseu, que é a não espetacularização do milagre, né? Quando nós lemos aqui no verso 3, em frente, do verso 3 para frente, até o verso 4, nós percebemos que Eliseu ele tem uma preocupação em que aquele milagre ele se torne em secreto, em segredo. Primeiro, nós entendemos que para não expor a situação da viúva. Em segundo, porque ele não necessitava daquela glória. Aquela glória ali era de Deus. E, portanto, ele utiliza inclusive a frase: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Então, o que ele está querendo dizer? Fecha a porta, que o milagre ele vai ser operado. E ele vai ser operado não em público, não para a glória do profeta, não para a glória de outro ser, mas para a glória de Deus. E ela é testemunha com seus filhos de que, pastor Marcos, pastor Elias, que não havia mais vasos para deitar tanto azeite. Mas essa história é muito conhecida de todos nós, e nós conseguimos compreender essa mensagem muito bem, porque ela é muito pregada, mas também é interessante pegar o gancho que vocês deixaram agora há pouco, em se tratando de Tiago, em se tratando de Êxodo, em se tratando de Deuteronômio. Nós vamos tratar aqui de Paulo, quando Paulo escreve ao Timóteo.
no capítulo 5, verso 4, ele diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática. É aquela verdadeira religião que o pastor Marcos falou agora há pouco, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avó. Por isso, agrada a Deus. Ainda continua no verso 5 dizendo assim: a viúva realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Nós fizemos aqui uma grande viagem cronológica, partindo do Antigo Testamento, logo do começo, e nós aqui já no período da graça, no Novo Testamento, em uma das cartas de Paulo, nós tratando das viúvas e dos órfãos. O que nós concluímos sobre isso? A preocupação de Deus com essas pessoas em especial. E não despropositadamente, hoje nós temos um sistema de governo, um sistema de governo secular que se preocupa, como o pastor Elias falou agora bem há pouco, o sistema da Seguridade Social. Mas nós percebemos, que desde o começo, pastores, nós percebemos a sociedade de Israel, essa comunidade formada por Deus, separada por Deus, ela se preocupando muito à frente das outras sociedades. Por exemplo, se nós pegarmos agora aqui no Antigo Testamento, o pastor Elias falou de Êxodo, no contexto temporal ali, nós temos naquela época ali um código de Hammurabi, vindo da antiga Mesopotâmia, que tratava sobre isso. Mas anteriormente nós tínhamos a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente. Mas aí nosso Deus, a população de Israel saiu em frente, no sentido de que da legislação do céu, da legislação divina, dizendo para que nós não desamparemos os órfãos e as viúvas. E aí nós nos alegramos, porque nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós estamos tratando aqui da religião perfeita, da religião verdadeira, que é cuidar dessas pessoas que precisam das nossas visitas e dos nossos apoios. Verdade. Essa lição de hoje ela tem um aspecto prático, Tem um aspecto espiritual, teológico também, mas tem um aspecto prático. O aspecto teológico e espiritual, a gente percebe que ela obedeceu também a palavra do profeta. O profeta orientou e disse como ela deveria fazer, perguntou o que ela tinha em casa. A partir do que ela tinha, foi que Deus fez o milagre. A partir do que nós temos, o pouco que nós temos, quando nós seguimos a orientação de Deus, agimos com fé, Deus ele sempre vai suprir, vai multiplicar e vai fazer o milagre, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Marcos. E importante a gente observar algumas atitudes aqui, apesar de simples, foram muito importantes e determinantes para que o milagre acontecesse, não é? Nós vemos que, às vezes, nós esperamos que algo fenomenal, espetacular aconteça a partir de coisas já grandes, a partir de uma base já bem considerável, e às vezes é a partir de coisas pequenas, e às vezes até do nada, Deus faz. Então, alguém até diz assim que Deus abre porta até onde não tem parede, só para surpreender. Então, Deus ele é capaz de... Eu vejo aqui que, certamente, quando ela foi conversar com o profeta, e o profeta diz, o que eu posso fazer? O que queres que eu faça? O que é que tu tens em casa? Ele disse, ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. Então, a partir dessa conversa, desse diálogo, eu acho que já gerou uma expectativa naquela mulher. E nós vemos ali que ela obedece à voz do profeta. Por isso que até o subtópico aqui nos fala sobre fé e obediência. Ela tinha fé, por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós vemos obediência a Deus, mas também a voz do profeta. E na medida que ela está obedecendo o profeta, que está na orientação de Deus, ela está obedecendo o próprio Deus. Há um texto, pastor Marcos, lá em 2 Crônicas 20:20, a parte B diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aquela mulher precisava crer ali na voz do profeta. Ela foi lá e fez tudo conforme o profeta havia orientado. Pediu vasos emprestados, enfim. E eu vejo ali uma superação de expectativa.
o propósito, a expectativa, o objetivo daquela mulher era pagar a dívida, a fim de que seus credores não levassem seus filhos escravos. Deus superou, porque o nosso Deus é um Deus que supera as nossas expectativas. É por isso que Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, ou infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então, ela não só pagou a dívida, não sei de que maneira, mas o profeta, quando ela vem fazer sabido ao profeta, o profeta diz: vai lá, vende, paga a tua dívida, e poderia finalizar por aí, porque já atingiu a expectativa. Ele diz: vai lá e tu vai viver do resto com teus filhos. Se deu a ideia que tinha suprimento ali para o pós-pagamento de dívida, não só para atingir o objetivo, que era pagar a dívida. Se elas tão somente pagassem a dívida, já estaria satisfeito e a palavra ou o objetivo teria sido alcançado, né? Só em se tratando de superação da expectativa, é interessante nós pontuarmos aqui que essa senhora, ela com certeza, ela já havia visto o seu próprio esposo operar milagres, né? Porque ela diz que o seu esposo era servo de Eliseu. Ela deixa isso bem claro no começo da nossa historicidade aqui. Então, quando a gente fala da superação da expectativa, é que nós percebemos assim, que ela poderia aguardar realmente, ela teve fé, e ela poderia aguardar somente o cumprimento da dívida. E talvez esse cumprimento da dívida seria saciado apenas com uma botija. E, no entanto, ela supera. Deus supera suas expectativas, ela tem que ir aos vizinhos apanhar todos aqueles que ela pudesse apanhar. Então, se ela conseguisse apanhar os 50, certamente os 50 Deus abasteceria por inteiro até derramar. Isso é que é interessante. E eu vejo um aspecto interessante aqui, que aquela mulher ela saiu de uma viúva que tinha apenas um pouco de azeite. A partir do momento que ela colocou a fé dela em ação e obedeceu à voz do homem de Deus, ela se tornou uma empresária do azeite. Ela passou a vender. Então, existe um aspecto também de que Deus, às vezes, coloca algo na nossa mão e nos diz assim: agora você vai correr atrás, você vai vender, tá bom? Você vai correr atrás, vende o azeite, viva do resto. Deus multiplicou aquele azeite e fez dela uma empresária realmente do ramo de azeite, né? Então, às vezes, Deus faz isso também. O que você tem? Eu tenho uma máquina de costura. Então, vamos começar a costurar, né? Deus, ele abre uma porta, às vezes, para um pequeno financiamento, e você precisa encontrar formas de poder sair dessa situação. Isso é fé. Fé não é achar que Deus vai derramar tudo lá do céu e vai cair para a gente. Fé é a gente trabalhar em parceria com Deus. Eu penso assim. Eu fui criado trabalhando, minha mãe me ensinou a vender banana, eu vendi banana no carrinho de mão, vendi roupa na feira, trabalhei em oficina de bicicleta, tudo que você pensar eu fiz um pouco. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Então vejo aqui uma mulher também que aceitou o desafio de trabalhar, juntamente com os seus filhos, de não esmorecer diante daquela circunstância, de levantar a cabeça, porque Deus fez assim nela, deu um up nela, deu um grande empurrão, uma grande motivação nela através daquele milagre. Mas se ela ficasse parada, ela não pagaria a dívida dela. Ela precisou comercializar aquele azeite, né? Então, assim, a gente aprende muito com essa lição, porque havia fé naquela família, havia união naquela família, unidade. A mãe estava unida com os filhos com a mãe, e Deus supriu a necessidade daquela família através da fé, da união. Talvez alguém está nos assistindo, está passando por um momento difícil, perdeu o provedor da família através dessa pandemia, perdeu o emprego, e a gente precisa encontrar formas, a gente precisa se virar no bom sentido da palavra, buscar em Deus saídas, não abaixar a nossa cabeça, mas pedir a Deus direcionamento para poder enfrentar a crise, porque a crise ela é ou uma oportunidade, ou ela pode ser também um momento em que as pessoas se afundam. Muitas pessoas se afundam, outras vêem na crise uma oportunidade. E aqui foi uma oportunidade daquela família. Nós estamos terminando o segundo bloco com esse grande milagre daquela viúva, e nós vamos para um breve intervalo, já voltamos falando de mais milagre aqui que Deus usou Eliseu, o milagre ali daquela panela.
A morte havia na panela, mas o Deus da vida sarou aquela panela, tá bom? Já contamos com você no próximo bloco.